Seu inimigo mais mortal ou seu grande amor? Caçador sem coração. Mariposa Escarlate Livro 1. Autora Kristen Ciccarelli. Tradução Jana Bianchi. Editora Arqueiro. Livro completo na playlist nesse canal. Quem teve a ideia de estudar o universo? Uma ótima leitura. Capítulo 9. Gideon. Normalmente, Gideon fazia de tudo para ficar longe de festas como aquela. Então, quando Rune lhe estendeu a fita, ele não teve a mínima ideia de como agir. Enquanto a fita pairava entre os dois, refletindo a luz, todos os convidados no salão caíram em silêncio e olharam para o idiota parado todo sem jeito diante da anfitriã, lembrando a Gideon que não pertencia àquele ambiente. Era incrível como a revolução tinha mudado muita coisa, mas, ao mesmo tempo, tudo continuava igual. Ele ainda era o pobre filho de um alfaiate. O terno antigo que usava deixava aquilo evidente. Gideon havia crescido brincando em chãos imundos, comendo sopa diluída para render nos invernos cruéis, sentindo as roupas ficarem mais apertadas e desgastadas porque não tinha dinheiro para comprar novas. Tudo enquanto as pessoas que o encaravam naquele salão comiam em pratos com filigranas de ouro, dando os restos para seus cães gordos e trocando o guarda-roupa ao fim de cada estação. Enquanto Gideon liderava um grupo de homens desesperados pelos porões infestados de ratos do palácio com a missão de matar tiranas durante o sono, os revolucionários ao redor dele não tinham sequer tocado em armas. Ou sujado as mãos de qualquer forma. Em vez de perder os entes queridos na batalha da véspera da nova aurora, muitos daqueles aristocratas os haviam entregado para o expurgo, traindo família e amigos para manter sua posição na nova república depois de terem bajulado as rainhas irmãs por anos. Como se política, para eles, não fosse questão de vida ou morte, e sim de trocar vestidos fora de moda por peças da estação. Gideon preferia ter que subir um barranco coberto por quase meio metro de lama no meio de um maldito furacão do que conviver com os frequentadores daquela festa. E Rune Winters era a pior dentre eles. O roçar de dedos cálidos em seu pulso quebrou o feitiço que tomava o salão. Gideon baixou os olhos e viu a própria anfitriã amarrando a fita azul ao redor do pulso dele. Sua pele comichou onde ela o tocava, e ele precisou lutar contra o instinto de pedir licença, sair pelas portas e nunca mais olhar para trás. Fez o possível para ficar imóvel, pensando na informação repassada por Arrow sobre a assinatura de conjuração encontrada no navio de carga de Rune. Você está aqui para capturar a mariposa. Quanto antes pegá-la, mais fácil vai ser expurgar todas as bruxas do mundo. Gideon analisou a garota diante dele. Seria ela a dissidente? Parecia absurdo. A queridinha da nova república arrombando celas, escapando com prisioneiras no meio da noite, matando oficiais da guarda sanguínea nas ruas. Por outro lado, talvez fosse por isso que ele não conseguirá capturar a mariposa escarlate naqueles 2 anos, porque ela estava se escondendo com muita habilidade bem debaixo de seu nariz. Quando Rune terminou de amarrar a fita, pegou a rosa de seda e a prendeu no cabelo ruivo acobreado, que estava trançado em uma meia coroa no topo da cabeça. Ele passará as últimas 2 horas fabricando a flor para ela, levemente nauseado enquanto costurava cada uma das pétalas. Rosas sempre traziam à tona memórias dolorosas. Mas a sugestão de Arrow, de cortejar Rune, não parava de ecoar em sua mente, e a mãe dele fora incapaz de resistir às rosas de seda que o pai costumava fazer depois que discutiam. Antes, claro, que as rainhas irmãs destruíssem a mente dela. Ah, caramba, como sou desajeitada. Estou bagunçando tudo. Gideon voltou a atenção para Rune e a viu lutando com o caule da rosa, enroscado em seu cabelo. Espere, me deixe. Rune baixou as mãos enquanto Gideon tentava separar as mechas acobreadas do caule de arame. Estavam tão próximos que o perfume dela dominava o ar. Ele ficou tenso, lembrando-se de outra garota, outro perfume, mas não havia traço algum de magia em Rune. Tudo que ele conseguia sentir era o odor de maresia que entrava pelas janelas abertas. O que não significa nada. Depois de um longo banho de banheira, Crescida também deixava de feder a magia. Crescida. O nome era um rugido em sua mente. Será que Crescida já jantara sob aquele teto? Até onde ele sabia, ela e Rune podiam muito bem ter sido amigas.
Gideon engoliu o incômodo na garganta, prendendo com cuidado a flor de seda no penteado de Rune até que estivesse bem ajeitada em um dos lados. Exatamente como a mãe dele costumava usar as flores que o marido lhe dava. Antes que ele pudesse se afastar, a música começou. Gideon olhou para os lados e se viu cercado de pares em movimento. Os olhos de Rune cintilavam quando a jovem estendeu a mão enluvada bem alto. Ela deu um passo adiante, pousando a outra no ombro dele. Pronto, Capitão Sharp. Sob o peso suave de seus dedos, Gideon sentiu os músculos tensionarem. O que estou fazendo? Não conhecia aquela música, menos ainda os passos de qualquer que fosse a dança que a acompanhava. Diferentemente dos casais que já se moviam ao seu redor, espelhando uns aos outros ao flanar e rodopiar no ritmo da melodia, Gideon ficou congelado como uma estátua enquanto Rune aguardava em uma pose graciosa, pronta para dançar. Ela ergueu as sobrancelhas como se perguntasse: o que está esperando? Gideon sentiu o pescoço esquentar sob o colarinho. SRT, Winters. Ela provavelmente notou o tom em sua voz, porque rapidamente baixou as mãos e recuou um passo. Ah! O senhor não sabe dançar. Quase todos os amigos dela os observavam, alguns cobrindo a boca e murmurando. Será que estavam tirando sarro dele? Será que ela estava tirando sarro dele? Ele pensou de novo em outra garota. Outra festa. Uma na qual fora exibido e humilhado. Gideon achava que tinha extinguido aquela vergonha, mas ela se reacendeu naquele momento como brasas avivadas. Arrow estava enganada. Gideon não tinha chance alguma de cortejar alguém como Rune. Mal havia chegado e já estava constrangendo a garota. Quando ela se desse conta de que ele não tinha fortuna ou propriedades, entregará seus espólios de guerra a Alex depois da Revolução, ela também passaria a rir dele, se é que já não estava achando graça. Ele precisava dar um jeito naquilo. Lembrando-se do conselho de Arrow, diminuiu a distância entre eles. Se este fosse um tipo diferente de festa, eu poderia dar outra resposta, disse no ouvido de Rune. Outra memória se intrometeu, enchendo sua mente com a melodia cadenciada de uma flauta. Podia ver a irmã caçula com sua camisola de algodão, ainda acordada, apesar de já ter passado muito da hora de ir para a cama. A umidade da cozinha fazia seu cabelo encaracolado grudar na pele suada enquanto ela dançava com as lavadeiras, usando toalhas amarradas à cintura. Em um canto, o cozinheiro, corado por causa do calor dos fogões, tocava o violino enquanto os criados do palácio aplaudiam e batiam os pés, passando um caneco de cerveja de um para outro antes de caírem na dança. Era raro Gideon ter memórias doces. Aquela quase o fez sorrir. Mas enquanto a lembrança se desfazia e as luzes bruxuleantes do salão voltavam ao foco, ele se lembrou de que Tessa não estava ali. Tinha enterrado a irmãzinha a 7 palmos, onde ela jamais dançaria de novo. Por causa de uma bruxa. Recordou onde estava e quem estava com ele, uma garota que podia ser uma bruxa disfarçada, uma garota que amava ser o centro das atenções. Enfim, disse, pareço ter escandalizado seus convidados. Será que devemos dar a eles mais material para fofocas? Rune olhou para Gideon, claramente intrigada. O que tem em mente? Ficar sozinho com você. Sozinha, ela estaria vulnerável. A senhorita se importaria de me apresentar sua casa em um passeio privativo? Aquilo daria a ele a oportunidade de procurar evidências de bruxaria não apenas em Rune, mas também em seu lar. Um sorriso tomou a linda boca da garota. Claro. Eu deveria ter oferecido. Ela o pegou pela mão, surpreendendo o rapaz. Notou que Rune era menor do que ele imaginava, sua palma cobria menos da metade da dele. Venha comigo. Gideon deixou que ela o puxasse por entre convidados aos murmúrios, espalhando a fofoca. Para alguém tão pequena, ela apertava sua mão com uma força surpreendente enquanto o levava em direção à grande escadaria do outro lado do recinto. Rune soltou seus dedos e começou a subir, guiando-o para longe do barulhento salão de baile. Estava na metade do lance de escadas quando uma voz familiar o chamou lá de baixo. Gideon. Segurando o corrimão, ele congelou, depois se virou. O irmão estava parado na base da escadaria.
Alex deixará o terno largado em algum ponto do salão, revelando os suspensórios marrons sobre uma camisa imaculadamente branca. Seus olhos recaíram em Rooney, no topo dos degraus, em seguida voltaram para Gideon, que estava parado entre os dois, e por fim baixaram para a fita azul amarrada no pulso do irmão mais velho. O que está fazendo aqui? Quis saber Alex. Você odeia festas. Nem todas, falou Gideon, pensando de novo em como ele e a irmã costumavam frequentar as comemorações noturnas na cozinha do palácio. As desse tipo, sim. Portanto, está aqui para caçar. Rooney me convidou, respondeu Gideon, um pouco na defensiva. Aposto que sim. Alex olhou para a amiga, semicerrando os olhos. Para ela, disse, gostaria de reivindicar minha dança agora. Gideon se virou e viu Rooney fuzilando Alex com o olhar. Misericórdia! No que ele havia se metido? Rooney claramente não queria dançar com Alex. E, se de fato fosse a mariposa, Gideon não queria que o irmão chegasse perto dela. Ela prometeu que me mostraria a casa, disse ele. Eu lhe mostro a casa, replicou Alex, subindo alguns degraus. Depois de dançar com Rooney. O irmão nem olhava para ele, seu olhar gélido estava fixo no de Rooney. Aquela era uma batalha no meio da qual Gideon não desejava estar. Mas, se esperava convencer Rooney de que estava realmente interessado na atenção dela, precisava defender sua posição. Aquilo causaria um atrito entre ele e o irmão, e já havia uma fissura considerável no vínculo que os ligava, que se abrirá anos antes, e só crescia desde então. Ele pensou nas assinaturas de conjuração no navio de carga de Rooney. Não pude proteger Tessa, pensou ele, olhando para Alex. Mas ainda posso proteger você. Estava a ponto de interromper o irmão quando a própria Rooney se colocou entre os dois. Alex estava no degrau logo abaixo do dela, encarando-a. A música já acabou, Alex. Vai ter que ficar para a próxima. Antes que ele pudesse reclamar, Rooney se virou e deixou os dois irmãos para trás, o vestido cor de ferrugem brilhando conforme se movia. No topo da escada, olhou por cima do ombro com os olhos cintilando à luz das lamparinas a gás. Estava escuro ali, e as sombras faziam seus contornos ficarem mais nítidos. Você vem, Gideon? Ele parou, fitando Alex com uma expressão de quem pede desculpas. Estou fazendo isso por você. Mas o irmão não parecia chateado. Parecia preocupado. Com quem, exatamente, Rooney ou Gideon, era difícil decifrar, e ele não tinha tempo para pensar naquilo. Concentrando-se em sua missão, desmascarar a mariposa escarlate, Gideon logo alcançou Rooney. Juntos, deixaram a festa, e Alex, para trás. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!